A graça e a paz, irmãos, tudo bem? Esperamos no Senhor que você esteja bem. E como eu sempre falo, se não tiver, vai ficar, em nome do Senhor Jesus, porque o nosso Senhor está no controle de tudo. Ele dá o escape, é Ele quem sustenta, é Ele quem te mantém de pé. A tua fé firme com Ele, no nosso Cristo ressuscitado, amém? Estamos felizes porque pessoas, né, assim, têm comentado muito sobre esses vídeos e é uma alegria tremenda, né? Não porque somos nós que estamos aqui, mas porque é o Cristo ressuscitado que vive dentro de nós, que nos estimula, nos incentiva a trazer o Evangelho da Graça a este canal para que você escute desta graça maravilhosa. Então, desde já, chamar meu esposo, irmão Van. Para quem não sabe, meu nome é irmã Luciana. Alguns já estão me chamando aí de irmã Lu, né? Aceito sim. Na família eu sou conhecida assim, irmã Lu. E você é meu irmão, você é minha irmã. Irmã Lu, ó, tá perfeito. Meu amor. Glória a Deus. Vamos lá começar esta bênção. Vamos embora. Como sempre eu falo, vamos embarcar. A mala tá pronta, hein? Vamos viajar nesta bênção de estudo. Glória. Graças Amém. paz, a paz de Cristo, do Cristo eterno, do Cristo poderoso, Isso. do Cristo dono da igreja, do Cristo que venceu o diabo, Satanás, venceu a morte, venceu o inferno. Isso. O Cristo todo-poderoso. Aleluia. Não o Cristo da religião, onde o diabo, Satanás entra, bagunça, faz o que quer, Faz o que esgaveta quer. tudo, né? E depois cai fora. Lá vai Cristo trabalhar de novo, ter que nascer de uma mulher virgem, crescer, guardar a lei, morrer, derramar o sangue, fazer tudo de novo. Esse não é o Cristo que nós servimos. Nós servimos ao Cristo que Paulo disse, o Cristo ressurreto, o Cristo eterno. Eu acho Amém? bonito quando Paulo diz o outro, né? Que maravilha! Então, amados irmãos, deixar aqui essa passagem que a gente tem lido, Quiser ler aqui, irmão? né? Que meu cunhado Eris deu estudo domingo retrasado, maravilhoso. O estudo foi, viu? E ele falando sobre o sofrimento de Paulo, né? Quem prega a graça. E no meio desses versículos, esse daqui maravilhoso que a gente já falou nos vídeos aí passado, onde diz em 1 Timóteo 6, verso 5, deixa eu tirar aqui, irmão, rapidinho, irmã, diz assim, ó, pessoas assim sempre causam problemas, têm a mente corrompida e deram as costas à verdade. Para elas, a vida de devoção é apenas uma forma de enriquecimento, enriquecer somente. E hoje não é diferente. Paulo estava lá sofrendo com aqueles que não recebiam a graça de Cristo, permaneciam no seu lucro, né? Porque manter na lei para eles tinha lucro também, né? Eu vi até um vídeo no YouTube falando sobre como era que eles faziam no templo de Jerusalém, viu? Eles vendiam os animais, vendiam as coisas, os incensos, vendiam tudo para levar aquela cerimônia, né, até o templo, fazer aquilo tudo, ritual, tudo era vendido, né? E hoje, nas igrejas, nos templos, que eles chamam de igreja, igreja não são eles, é o templo. Então, eles também não estão preocupados, né, de trazer esclarecimento, não, irmão. Eles estão preocupados em lucrar. Justamente. Simplesmente Vende isso. de tudo dentro do De templo. tudo. Não mudou, não. Nada. Da lei para a religião evangélica não mudou nada. Não mudou nada. E títulos e mais títulos. Estão estranhando porque agora não é mais missionária Luciana. É irmã Luciana. Irmã Lu. Irmão Van. Edivan. Pastor Edivan. Não é mais. É irmão Van. Amém. E a gente se sente muito feliz com isso. Graças a Deus. Graças a Deus. Título
só o nosso Cristo ressuscitado. E você que já viu o vídeo passado, está vendo agora, quem está vendo agora, veja o outro, estávamos falando da religião que tem muitos lá que sabem que está errado, mas estão dentro desta frase que eu usei, me engana que eu gosto. É verdade. Né? Sabe que está errado, o negócio não está certo. Eles estão, como meu esposo falou no vídeo passado, que pastores renomados estão preocupadíssimos. Justo. Porque não conseguem sustentar mais aqueles irmãozinhos que andavam assim. Agora, tá abrindo um leque de conhecimento. Glória a Deus. Graças a Deus, eles estão preocupados. Porque eles estão entrando, olha, numa areia movediça. Porque o conhecimento deles... O castelo está caindo. Né, não? Desmoronando. Não encaixa mais, não dá, não tem força, está perdendo, está caindo. Verdade. Então, irmão, a graça faz isso. Glória ao Senhor Jesus por isso. Então, vamos lá? Nessa brilhante, né, assim, nesse brilhante esclarecimento que é a graça do nosso Senhor. Amém. E foi feita a pergunta no vídeo passado, vamos dar continuidade sem demora. A pergunta continua, irmão Van. Amém. Irmão Van. Pois não. Pois não. Você tem textos bíblicos Sim. que confirmam que Satanás ou o diabo foi destruído? Então, vamos lá, irmão Van. Ele já, como a gente falou no outro vídeo, debulhou, né? Que aqui já está, ó, entramos no mês de junho. Vou tomar até minha água. Eita, que coisa boa, vou tomar também, ó. Eita, que bom. A água do Rio São Francisco, viu? Tá vendo? O negócio é grande lá, o Rio São Francisco. Vamos lá. Então, bora, irmão Van. Vamos lá, embora. dar continuidade no nome de Jesus. Bora. Irmão Luciano, bênção. Eu citei no vídeo passado, para você não perder o raciocínio, a linha de raciocínio, a linha do conhecimento, você tem que assistir o primeiro. Eu vou numerar o primeiro, o segundo, o terceiro, até onde der. Né? Então, o primeiro vídeo, aí eu fiz a introdução sobre como estava toda a humanidade antes da cruz. Tanto judeus como gentios. Isso. Toda a humanidade antes da cruz. Como é que ela estava, vivia, né, sem a graça de Cristo Jesus. Isso. Aí eu estou falando sobre Efésios capítulo 1, versículo 1 ao 3. Capítulo 2, versículo 1 ao 3, que é muito usado pela religião evangélica, irmã Luciana, e diz que este Satanás aqui, ó, versículo 2, capítulo de Efésios, capítulo 2, versículo 2, diz, nos quais eu costumava, aqui ó, ele aqui, obedecendo, né, obedecendo ao comandante dos poderes, deixa eu voltar aqui para esta versão, pronto. Em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, a religião evangélica, os religiosos, evangélicos, testemunho de Jeová, adventistas, catolicismo romano, essas religiões aí, afirmam que esse espírito, este poder, ainda tem poder de destruir, de acabar com algumas igrejas, né, alguns cultos, e levar o homem, ele diz que é isto que leva o homem, que é este poder, Satanás, chamado de Satanás na religião, ou diabo, este poder pode levar o homem a se drogar, a matar, a roubar, a prostituir, a mentir, a furtar, a pintar o diabo no mundo. Então quem faz isso, segundo a religião que nós aprendemos, é este poder que está em pleno poder, que ele mantém o pleno poder e o pleno acesso, a liberdade, ele tem liberdade de entrar e sair nas religiões ou na religião evangélica. Mas a minha Bíblia diz, irmã Luciana, e a sua Bíblia, meu irmão, diz que não. Verdade. Que esse diabo, esse Satanás, esse poder aqui, já foi aniquilado, que ele não tem poder, ele não tem acesso à igreja do Cristo ressuscitado. E eu fiz até uma diferença. A diferença é que existem duas igrejas realmente. Uma do Jesus de Nazaré, isso, que é a igreja que pratica todas as ordenanças da lei, é uma igreja morta, e a igreja
que nem praticam, na verdade, eles tentam imitar. Imitar, verdade. Que nem judeus são. E a outra igreja é a igreja do Cristo ressuscitado, que é a igreja viva, poderosa, Glória a Jesus. impecável. Ela não tem pecado, é uma igreja perfeita, sem mácula, sem mancha, sem ruga e sem coisa semelhante. É o que diz Paulo lá em Efésios capítulo 5, versículo 24 ao versículo 27, 28, por aí. Então, vamos continuar em Efésios capítulo 2 e desmistificar esta doutrina que não é heresia, porque vem da religião evangélica, não é uma heresia, mas se fosse da graça, dos irmãos da graça, é heresia. Dizer que Jesus já voltou, que já houve a grande tribulação, já houve o princípio de dores, já houve a consumação do século, já houve o reino estabelecido, isto é heresia, irmã Luciana. Isto é heresia. Agora dizer que Jesus vai vir daqui a 5.000 anos, não é heresia. Dizer que o Apocalipse 1, quando diz em breve Jesus voltará, dizer que Jesus já veio por causa do termo ali breve, é heresia. Mas dizer que breve é 3.000 anos, não é heresia. Hein, meu esposo? Irmão Marinaldo, a paz, viu? Irmão Marinaldo. Sandra, amém. Beijo. Irmão Antônio. Eita, a glória. Paz, irmão Antônio. Amém. Família então, abençoada. Eles estavam ontem falando justamente sobre isso. Exatamente. Né, irmão Marinaldo dizendo, ô irmão Van, eu falei para o abençoado lá do meu trabalho que Jesus, né, ele já voltou. Que breve foi esse do Apocalipse? Que ele diz, não, mas ele citou Pedro, né, quando disse assim, 1.000 anos para o Senhor é como um dia, e um dia como 1.000 anos. Exatamente. Aí, irmão Van respondeu, mas diga a ele assim, olha, é 1.000 anos, mas já se passaram 2. E ele não veio. E agora? Hein? Esse e não vem mais. 2.000 anos? Não, 2.000 anos já se passou. Vamos botar para 3.000. 3.000, 4.000, 5.000, então, 6.000. Que breve foi esse do Apocalipse? Né? Que breve danado foi esse. Vamos lá. Então vamos aqui. Agora, vamos ler esse Satanás, né, que mantinha as pessoas mortas nos seus delitos e pecados, que era o desejo carnal, morto porque andava nos seus pensamentos, andava na carne, então estava morto. Agora, Paulo aqui ó, em que no outro tempo andaste, aqui, versículo 1, versículo 1, Efésios 2:1, acompanha aí na tela. E vos vivificou, estando vós mortos em delitos ou ofensas e pecados. Aqui, o termozinho aqui, ó, morto aqui. Paulo usou, tanto em versículo 1 como versículo 5, versículo 5 diz, estando nós ainda mortos, ok? Então, tanto versículo 1 como versículo 5 para morto, Paulo usou um adjetivo grego para morto. Lá no grego está lá necros, para dizer morto no sentido, irmã Luciana, morto no sentido figurado, não morto literal. Por quê? Porque se Paulo estivesse morto, ele não estava escrevendo. Se os irmãos estivessem mortos, literalmente, não existia mais, eles não iam receber esta carta. Então, morto aqui não é sentido literal, é morto sentido figurado. Morto como? Moral e espiritualmente morto, irmã Luciana. Quando Paulo diz aqui, versículo 1, que ele diz, estando vós ou nós mortos em ofensas e pecado, morto moralmente e morto espiritualmente. Aí você vai lá para Romanos, para a gente correlacionar, certo? E confirmar, capítulo 6, versículo 11, ele diz, assim também vós, considerados certamente mortos para o pecado. Morto aqui também é figurado. Morto para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, o pecado, né, quem vivia no pecado, era um grande sinal de que ele era uma pessoa morta moralmente e espiritualmente. Não conhece
ou não conheceu ainda o evangelho que vivifica. Você só pode receber vida mediante a aceitação do evangelho da graça de Cristo Jesus. Então, Hebreus capítulo 6 ainda, irmã Luciana, olha o que é que diz Hebreus sobre morto figuradamente. Hebreus capítulo 6, versículo de número 1, Paulo diz: por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Ou seja, um morto, irmã Luciana, ele pratica as obras mortas. Morto no sentido figurado. Ok? Então aqui morto, quando Paulo diz, era aquele ou todo aquele que praticavam a lei de Moisés. Isso Paulo chama de obras mortas. Ou seja, não o leva a lugar nenhum. Você que pratica o jejum, o dízimo, a guarda do sábado, o jejum, o voto, né? Então, isto Paulo chamou aqui de obras mortas. O batismo nas águas não leva você a lugar nenhum. Você não está saindo do lugar. Por quê? Porque essas obras identificam que você é um morto. Entendeu? Entendeu, irmã Luciana? O raciocínio de Paulo, olha só. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. O que são os rudimentos da doutrina de Cristo? Batismo, arrependimento. Ele diz aqui, ó. Aí ele vai dizer aqui, olha o versículo 2, olha as obras mortas. Ele diz, ó, o rudimento, o fundamento do arrependimento de obras mortas, de fé em Deus. Aí ele diz, ó, da doutrina dos batismos, e essa doutrina dos batismos, que está no plural, inclui aqui o batismo de João Batista, que era o batismo nas águas, de tibum, afogar a água, entendeu? Se levanta assim assustado, morrendo afogado. Então, esse batismo aqui, imposição das mãos, ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então, essa doutrina aqui caracteriza que o povo estava morto, praticando obras mortas. Entendeu, irmã Luciana? Bom, e ainda para confirmar aqui, Romanos capítulo 6, lá em Romanos capítulo de número 6, olha só, e o versículo 13, nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado, por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Ou seja, vivos dentre os mortos. Saia dessa inércia, né? desse mundo dos mortos. Que todo morto, quando Paulo fala no sentido figurado, né? Repito, eram os judeus praticantes dos rudimentos, ou seja, da lei de Moisés. Então Paulo conhecia, disse, rapaz, tu não é vivo não. Tu não estás praticando a graça de Cristo. Por quê? Porque eles apresentavam batismo nas águas, ceia, né? É aquele velho caso, quando lá em Atos, capítulo 19, aqueles 12 discípulos, quando eles se apresentaram a Paulo, quando o primeiro contato que Paulo teve com eles, Paulo disse, vocês são batizados em que batismo? Batismo de quê? De João, obras mortas. Jesus disse, eu vou lhe ensinar, Paulo disse, eu vou ensinar um batismo na graça, que vocês não conhecem. O batismo de Jesus, impõe as mãos sobre ele, e eles começaram a falar e foram batizados, né, no Espírito. Então, batismo, obras mortas, caracteriza que os judeus, né, não tinham conhecimento da graça, do Evangelho da graça de Cristo Jesus. Voltando lá para Efésios capítulo 2, e o versículo de número 1, Paulo diz, e vos vivificou, estando vós mortos. Estavam toda a humanidade morto nos delitos e pecados, praticando obras mortas. Então, esse adjetivo para morto aqui é necros, morto no sentido figurado, moralmente e espiritualmente. Também relativo, irmã Luciana,
a um ser. O que está morto espiritual ou moral, ele é um ser incapaz de responder a um impulso ritual, a um impulso, sendo incapaz de reagir desprovidos do poder espiritual. Então Paulo está dizendo que todo morto aqui, esses que estavam mortos, eles eram incapazes de responder ou reagir ou desprovidos de poder espiritual, espiritualmente morto em assuntos relacionados a Deus, a Cristo e ao Evangelho. Apocalipse 3:1. Entendeu, irmã Luciana? Quer comentar alguma coisa? Tá indo bem. Eu prefiro que você vá esclarecendo aí. Então vamos lá. Então Paulo diz que morto aqui, certo? É aquele ser, aquela criatura, aquela pessoa que era incapaz de responder a qualquer impulso espiritual ou incapaz de reagir, desprovidos de poder espiritual, né? E aqui, morto em assuntos relacionados a Deus, a Cristo. Ele não tem conhecimento de Deus, de Cristo e nem do Evangelho. E este Evangelho é o Evangelho da graça. Apocalipse 3:1. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 3, versículo 1 diz: E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Assim diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 igrejas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás mortos, incapaz de reconhecer e de agir aos impulsos espirituais. Estás morto, morto espiritual, moralmente morto, que é aqui morto, necros, ou necros. Agora, Colossenses capítulo 2, vamos a outra prova. Colossenses capítulo 2, versículo de número 13. Necros também, morto espiritual, morto moralmente. Efésios capítulo 2, versículo 1 e versículo 5. E quando vós estavas mortos, aqui ó, necros, morto espiritual, morto moralmente, morto sem ter contato com Deus, com Cristo, nem com o Evangelho da graça, e quando vocês estavam mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou. Ou seja, eles só foram vivificados porque estavam mortos. Não morto literal, mas um morto figuradamente. Também, Efésios capítulo 5. Agora, olha o que diz. Agora que eu vou entender Efésios capítulo 5, irmã Luciana, e o versículo 14. Olha o que diz Efésios capítulo 5, versículo 14. Um versículo muito usado, né? Olha só. Por isso diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará, esclarecerá. Olha o que diz esta versão aqui, transformadora. Pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso se diz: desperte, você que dorme, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. E como é que esse cidadão, este homem, esta mulher, religioso, praticante da lei de Moisés, pode receber uma iluminação? Irmã Luciana, da graça. Qual é o meio? Pela graça. Pelo Evangelho da graça de Cristo. Era isto que Paulo estava dizendo. A gente entendia diferente, entendia que estava no mundo, né? Lá nos forrobodó, nas cervejinhas da vida. Exatamente. Aí saía de lá, não é que eu bebia, eu fazia essas coisas não, meu irmão. Exatamente. Mas assim, a conversa é essa no meio evangélico. Aí sai de lá e vai para dentro da igreja. Então, e Cristo te iluminará. Mas não tem nada a ver com isso. Nada a ver. Então, essa iluminação, ela vem por intermédio. É isso que aconteceu na minha mente. Paulo, que nós chamamos também, Paulo chama de metanoia. Isso. Esta iluminação só vem pelo Evangelho da graça de Cristo. Quando você sai deste mundo de morto. Olha que coisa linda aqui, ó. Torna visível todas as coisas. Por isso diz:
desperta você que dorme, né? Então, esse despertar, deixar de praticar as obras mortas da lei, né? Então, você quando recebe o evangelho da graça, o evangelho puro, todo iluminado. Aí, meu irmão, você sai do mundo dos mortos e vem para o Cristo ressuscitado. Deixa de servir o Cristo morto, morto pratica obras mortas, ao Cristo que morreu e não ressuscitou para a religião evangélica, e agora você vai servir ao Cristo ressuscitado, ao Cristo eterno, ao Cristo todo-poderoso, ao Cristo que tem poder de tirar esta cegueira da mente daqueles que estão mortos e fazê-lo ressuscitar pelo evangelho poderoso da graça de Cristo Jesus. Então, estes são os sinais de quem está morto e quem é vivificado e vem para a vida espiritualmente. Morto moralmente, que quer dizer necros. Agora, irmã Luciana. Sim. Mas deixa eu voltar aqui para Efésios. Então, entendendo Efésios capítulo 2, versículo 1, quando Paulo diz aqui, e estavam mortos. Mortos é necros. Morto sem conhecimento. Morto no conhecimento. Sem ter conhecimento de Deus, nem de Cristo e nem do evangelho da graça de Cristo Jesus. Ou seja, isso me dá a entender que todos os que estão nas religiões estão mortos, porque praticam obras mortas, que não agradam, nem glorificam a Deus, nem a Cristo Jesus. Obras mortas. Mortos, também aqui ele diz, quer falar, irmã Luciana? Não, tá tudo bem, vamos lá. Então ele diz, mortos por causa de sua desobediência a seus pecados. Agora deixa eu voltar aqui para esta aqui, ele diz, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, ou, na sua tradução, em delitos e pecados. Delitos, para delitos aqui, Paulo usou um substantivo neutro, parapitoma. Parapitoma. Que palavrão, hein? Palavrão. Ou seja, um passo em falso. Delitos, no grego, significa um passo em falso. Transgressão, a vontade, aquele que transgride ou que transgrediu a vontade ou a lei de Deus. Isto é parapitoma. Parapitoma. Delitos, para delito, morto nos seus delitos. Ele transgrediu ou ele transgride a lei de Deus. Está aqui Romanos capítulo 4. Romanos capítulo de número 4, versículo de número 25, irmã Luciana. Isso. 25. O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Então, Jesus, Paulo está escrevendo aqui à comunidade judaica lá de Roma. E ele diz, por nossos pecados foi entregue, Jesus foi entregue por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Morreu para os pecados, morremos com ele. Ressuscita Jesus, ressuscitamos com ele, para a justificação agora de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e depois dos gentios ou dos gregos. Então, essa palavra aqui, delitos, é a transgressão, a vontade, ou a lei de Deus. Aquele que transgride a lei e também desobedece a Deus. Então, mortos em pecados, aqui também, voltando lá para Efésios capítulo 2, versículo 1, ele diz, mortos em ofensas e pecados. Agora, para pecados aqui, Paulo usou aqui, irmã Luciana, uma palavra grega, ele escreve aqui, hamartia, que é uma palavra, ou seja, um equívoco, um erro,
no sentido moral e religioso. Aquela pessoa cometeu um equívoco, cometeu um erro, certo? Moralmente, religiosamente, um afastamento, hamartia, é um afastamento voluntário da justiça ou do dever da lei. Ele quebrou a lei, ele se afastou voluntariamente da lei de Deus. Hamartia, estar debaixo do pecado ou do poder do pecado. Então toda a humanidade, quando Adão pecou, Adão fez com que toda a humanidade estivesse sob, aqui ó, sob o poder do pecado. O pecado agora teve domínio, manteve domínio sobre toda a humanidade. Romanos capítulo 3, aqui, Romanos capítulo 3, versículo de número 9. Olha só o que é que diz. Por quê? Porque somos nós mais excelentes, os judeus? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos ou gentios, todos estão debaixo do pecado. Então, Adão pecou, toda a humanidade ficou mergulhada, sujeita ao pecado. E isto chama-se, aqui em Efésios, capítulo 2, versículo 1, este pecado aqui é hamartia, pecar voluntariamente contra a lei de Deus. Beleza? Tranquilidade. Agora no versículo 3, irmã Luciana, dá tempo ou não? Deixa eu ver ali. Dá. Pronto. Sim. No versículo 3, nós temos a inclinações da carne. Ele diz aqui, ó, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. As inclinações, na sua tradução, deve estar aí, nas inclinações da carne. Então, esta palavra aqui, inclinações, desejos da carne, isto é muito importante que você preste bem atenção sobre esta explicação aqui. Inclinações ou desejos da carne vem de um substantivo grego, né? Epitemia, desejo intenso, extremo, impulso, desejos e apetites intensos da carne, ou seja, que estão fixados esses desejos. A carne inclina para esses desejos aqui, ó, para os objetos sensuais, para que dão prazeres, luxos, honras e coisas semelhantes. Então o homem deixou, né, Adão, né, ele, na verdade, logo no princípio, lá em Gênesis, no capítulo 3, você percebe que Adão deixou de ter comunhão com Deus e passou a ter inclinações da carne para quem? Para a árvore. Porque a árvore era o quê? Uma árvore bonita, ela dava o quê? Desejo. A carne, o que gerou em Adão, foi um desejo intenso de comer, de praticar, ou seja, ele desobedeceu a Deus. E isso acarretou o pecado, a desobediência. Ele praticou o pecado, tá certo? Eram os seus olhos, quando ele viu ali, ele fixou os seus olhos naquele fruto, que ninguém sabe que tipo de fruto era, que não era uma maçã, mas ele desejou e praticou, né, a Eva, e deu também este fruto ao seu esposo, Adão. Eles praticaram esta desobediência. Então, quando Paulo diz aqui a inclinação, o desejo da carne, né, epitemia, né, que é o desejo intenso, profundo, ardente da carne. Então, toda carne, irmã Luciana, toda ela tem esses desejos profundos, ardentes, de praticar aquilo que ela deseja. Agora, quem pratica isso, esses desejos profundos, né, que não tem freio, certo? Sem freio. Todos aqueles que não conhecem o Evangelho, que não tem o Espírito de Cristo na sua vida, certo? Quem não conhece o Evangelho da graça de Cristo Jesus.
Então esses desejos são levados para os prazeres, objetos sensuais, luxos, honras e assim vai. E semelhantes a isso. Então o desejo da carne, carne aqui vem de um substantivo feminino grego, sarxe ou sarkos, para carne, frequentemente usado por Paulo como instrumento voluntário do pecado. Então, interessante aqui. Olha como é que Paulo via a carne como um instrumento, certo? Voluntário. Ela se apresenta para pecar. Ela se apresenta para desobedecer. Quem? A carne, que é o nosso maior inimigo. A carne é o seu maior inimigo. Não existe Satanás, não existe diabo, não existe demônios pior ou maior do que a sua própria carne, que você dorme e acorda com ela. Veja só isso aqui, irmã Luciana, para a gente concluir esta parte. Marcos 14, 38. Olha só. Marcos 14, versículo 38. Olha o 38, o que é que diz? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronta, mas a carne é fraca. A carne é fraca. João 3,6. João, livro histórico. Olha como a carne ela é, viu? Não brinque não com o diabo não, que o diabo é a carne. João, capítulo 3, versículo 6. 6 diz: o que é nascido da carne, sempre será carne. E o que é nascido do Espírito, sempre será Espírito. Uma vez carne, carne. Uma vez nascido do Espírito, Espírito. O que é da carne, é carne. Então, veja que há uma separação entre carne e Espírito. Beleza? Então, nascido da carne, pai e mãe. Nascido do Espírito, nascido de Deus, nascido de cima. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Versículo 13 diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Então, não useis desta liberdade e da graça para dar ocasião ao diabo, a Satanás, ao seu inimigo, a carne. Concorda, Luciana? Sim, sim. É poderosa. A carne, ela é mais poderosa do que qualquer coisa que você imagine. Pense no Satanás da religião, a carne é mais poderosa. É sério. Agora, Colossenses capítulo 2. Olha Colossenses capítulo 2. Colossenses, para a gente fechar aqui, irmã Luciana, capítulo 2, versículo 11. Versículo 11 diz: no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo, dos pecados da carne. A circuncisão não feita por mãos do despojo do corpo, dos pecados da carne. Olha só. Agora, versículo 18. Versículo 18 diz: ninguém vos domine a seu arbítrio com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchado na sua carnal compreensão. Eu não vou nem comentar isso aqui, leia isso aqui. Inchado na sua carnal compreensão. Não, eu vou fazer isso porque a Bíblia manda fazer. Jesus se batizou, eu tenho que me batizar. Jesus ceou, eu tenho que cear. Jesus jejuou 40 dias, jejua 40 dias? Jesus lavou o pé dos discípulos, lava os pés dos discípulos na sua compreensão carnal. E para fechar, Judas, versículo de número 23.
23. Olha o que é que Judas diz aqui. E salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada ou as vestes manchadas da carne. Olha como a carne é poderosa. Está aí? Se existe um Satanás nos dias de hoje, irmã Luciana, Poderoso. este poderoso Satanás é a sua carne. É essa vida que você, esse revestimento, esta natureza carnal que não se converte. Uma vez que ela caiu, meu irmão, só a morte, só na morte é que nós vamos, que nós vamos nos livrar, ser liberto deste corpo do pecado. Só na morte. Aqui nesta vida, ele é o seu maior adversário, a carne. Este sim é o Satanás, é o diabo. Então, irmã Luciana... E de alguma maneira, né, irmão? De alguma maneira, cada um tem sua manifestação. Exatamente, né? Exatamente. Da carne. Então, muitas das vezes, uma pessoa com esse lado carnal que deixa sobressair, é ignorante, perde amizades, perde a pessoa do seu lado, perde trabalho. Exatamente. Por pura ignorância. Verdade. Por verdade. pura manifestação da carne. Causa o impulso isso? da carne. Causa, assim, a ira. A ira da carne. Verdade. Então, muitas das vezes a gente fala muito de desejo sexual, disso, daquilo outro, adultério, não sei o quê. Mas a ignorância, a prepotência, né? O achismo, o egoísmo, tudo é da carne, irmão. Verdade. Então, isso afasta, Correto. Isso atrapalha, Correto. Isso traz com que você sofra consequências. Justo. Ah, mas é um cristão, uma irmã, um irmão, cristão, cristã, como é que pode? São os impulsos da carne. Exatamente. Se não dominar, não segurar o espírito, pronto, é salvo, irmão, irmã. Mas a sua carne, seu impulso vai fazer você sofrer. Exatamente. Né? Faz com que eu sofra, meu esposo, todos venhamos a sofrer. Mas a gente consegue. Amém? Amém. Glória a Deus. Não vencê-la, né? Não tem verdade, como. não. Porque é uma luta constante, diária. Vou mostrar isso. Né? O poder da carne. Isso. É sarcós, aqui ó, sarx ou sarcós. Paulo chama de carne, o grego chama de carne. Então, este poderoso instrumento Isso. feito por Deus. Aí existe o quê? O controle para que você não sofra. Exato. Né? Então, aí vai controlando, busca ajuda, né, quando for necessário. Exatamente. Porque um exemplo, uma pessoa que está presa nas drogas, aí você acha que aquilo é Satanás, é demônio espiritual? Não, querido, aquilo ali é a carne. O desejo. Totalmente. Ardente. Eu quero, eu vou atrás, eu vou fazer, e a mente vai ocupando aquilo, ocupando. Exatamente. Quando pensa que não, está devastado. E para retornar é complicado. E você pode procurar ver que a pessoa não quer ajuda. Exatamente. É porque ela está ali no fogo do desejo, o mestre diz, exagerado da carne. Então, e com isso causa consequência. E Paulo, quando ele diz aqui, né, ele diz que essa carne, ela é usada por Paulo como um instrumento voluntário ao pecado. Ela não precisa de receber ordenança, não. Ela mesmo vai. Ela não recebe ordem de um tal Satanás, não. O impulso dela é para o pecado. É para a desgraça, é para arruinar, acabar com tudo. Este é o poderoso Satanás, que você tem que aprender a conviver com este Satanás, que é o adversário. Paulo fala sobre isso. A carne luta contra o espírito, que é o próximo estudo, a sequência de Efésios capítulo 2. E no final de Efésios, no capítulo 2, você vai ver que o que Cristo fez com esse diabo na cruz, com este poder que a igreja evangélica sustenta, dizendo que o diabo, este Satanás, tem poder para bagunçar a igreja, que a Bíblia me diz, Paulo diz aqui que ele não tem poder, que Cristo aniquilou ele, que Cristo acabou com este poder.
quem governa a igreja, quem manifesta agora poder, é o Espírito Santo que está em mim e está em você. Então, no próximo estudo, irmã Luciana, a natureza carnal do homem como um ativo princípio de corrupção e pecado. A carne sempre está em guerra com a natureza espiritual até a morte. Isso. Enquanto você, respira, Satanás, a carne, está em guerra com você. Você nunca terá paz, porque o seu maior inimigo dorme e acorda com você. Amém? Então fica com Agora Cristo. tem uma receita, né? Tá, vou passar. A receita é você conhecer melhor seu adversário. Justamente. Né? Para cada dia você conviver com o adversário. Exatamente. Você sabe que ali, naquele quintal, tem um cão feroz, né? Querendo acabar, extravasar você. Mas aí você vai com calma, né? Para não... amansar ele. Pois é. Precisa amansar. Precisa amansar, né? E ele não é que existe uma amizade, não tem como é que se diz? Não tem, é divergente. Não há amizade. Eles são opostos, são inimigos. Então, você pode amansá-lo. É conhecer para que você não seja tragado por ele. Exatamente. Conhecer as verdadeiras armas para poder lutar contra este inimigo feroz, diário e permanente até a morte. Então, fica com Cristo, Cristo eterno, dá o like aí, compartilha, agora se inscreva neste canal, ajuda este canal a crescer para a glória de Deus. Amém? Luciana, meu amor, muito bom ter a senhora aqui do meu lado, né? Eu até esqueci de agradecer a Deus, né? Por a volta da minha esposa, minha amada, minha querida, que me abençoa todos os dias. Deus, ele é a mim. Esta mulher querida. Amém. E graças a Deus está de volta. Amém, amém. Fiquem com Deus. Ainda dodói, mas estou melhorando. Vamos ouvir as considerações finais, que eu vou ali desligar o aparelho. Amém? Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Amém. Irmão, irmã, muito obrigada, viu? E fique na paz. Tenha uma noite abençoada ou uma boa madrugada, porque tem muita gente que assiste pelas madrugadas. Uma excelente manhã, uma excelente tarde, tá bom? Dá o like aí, tá? Aperta lá, assim pra gente. Que você também possa compartilhar cada vez mais e se inscreva, né, para receber as notificações de que a irmã Luciana e o irmão Van tá chegando com o novo vídeo. Então até a próxima, fiquem na paz e fé no Cristo ressuscitado, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Amém? A paz. Até mais, irmãos. Até o próximo vídeo. Beijo, mulherada!